Bom dia, bom dia, bom dia, que alegria! Estamos no nosso segundo dia do desafio do Rei Salomão. Que bom ter você aqui, gratidão por você estar junto comigo mais um dia, sinal de que você aprendeu que a disciplina é essencial para a gente alcançar sabedoria, entendimento e tantas outras coisas que a gente viu ontem, né? E eu quero começar, primeiro desejando que você esteja hoje melhor do que ontem. A cada dia e todos os dias a gente tem que mentalizar que a gente deseja estar melhor. Então eu tenho sempre uma frase junto comigo e todos os dias de manhã eu digo ela mentalmente. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. E sempre desejando a mim que eu esteja melhor do que o eu de ontem, né? Nunca me comparando e nunca se compare com ninguém, mas sempre busque a sua melhor versão. Então eu desejo que hoje você esteja muito melhor do que você estava ontem e que amanhã você esteja ainda melhor do que você está hoje. Muito bem-vindo, gratidão pela sua presença, por aceitar o meu convite e por passar junto comigo esses 31 dias do desafio do Rei Salomão, né? Por que é um desafio? Porque com 31 dias a gente cria um hábito e o hábito desenvolve a nossa disciplina. E se você já esteve aqui ontem, então parabéns. Você está desenvolvendo a sua disciplina. Se você está chegando hoje, parabéns por ter chego também, porque se você está aqui, é que de alguma forma os ensinamentos do Rei Salomão precisam chegar até você. E de alguma forma esses ensinamentos irão transformar seus pensamentos, seu coração, sua mente, sua vida. Eu não sei, mas eu tenho certeza que você estará e será uma pessoa diferente ao término desses 31 dias. Isso eu posso te garantir. Se você vier comigo todos os dias, quando chegar lá no 31º dia, você vai olhar para o espelho e vai falar: opa, eu sou uma pessoa diferente, porque eu tenho mais inteligência, mais sabedoria, mais conhecimento. E é isso que o Rei Salomão traz pra gente, entre tantas coisas, tantos enigmas e tantos códigos que nós iremos decifrar, ele traz pra gente a diferença entre a inteligência, o conhecimento e a sabedoria divina. E ontem a gente falou sobre a diferença da sabedoria divina da sabedoria do senso comum. Então a sabedoria divina é quando eu permito que Deus entra no meu coração. Quando eu me permito ter um momento a sós com Deus, buscar a Deus de todo o meu coração, de corpo, alma, para então Ele transcender em mim a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus é conhecer os seus pensamentos. Quando nós atingimos essa intimidade tamanha com Deus, Ele permite que nós conhecemos os seus pensamentos. Então, imagina o quanto isso é forte e poderoso. Imagina você tão amigo de Deus, tão amiga de Deus, a ponto de Deus te dizer aquilo que Ele deseja, quais são os planos dele para você. Isso é forte, isso é tremendo e é isso que a gente vai buscar nesses 31 dias. Então seja muito, muito, muito bem-vindo. Um bom, maravilhoso dia. Aí onde você estiver, que você sinta essa energia, que você capte essa energia e que principalmente você leve essa energia para o seu dia, tá? Eu não sei se você está enfrentando algum problema, eu não sei quais são as dificuldades que você tem, todos nós temos, né? Se for alguma dificuldade do âmbito emocional, eu posso te ajudar. Se for alguma dificuldade do âmbito financeiro, você terá que buscar uma outra ajuda. Mas eu tenho certeza que com entendimento e com a sabedoria divina,
essa que nos faz chegar mais próximo do Senhor, você encontrará o caminho, você encontrará a solução. Ontem eu comentei com vocês, falei para vocês que a sabedoria, ela é uma semente e a gente precisa plantar todos os dias, plantar, regar, cuidar. Mas Michele, como é essa semente? É a semente da minha e da sua intimidade com Deus. O rei Salomão era sábio, próspero e rico porque ele tinha uma intimidade com Deus, a ponto de Deus dizer para ele os desejos do coração dele. E hoje, o rei Salomão vem nos contar sobre o valor da sabedoria. Sabe a importância de você ter algo? Vou pegar aqui um anel. De você ter um anel e entender que esse anel é valioso, porque ele é de ouro, porque ele tem diamantes, porque você entende o valor. Quando você tem uma peça de ouro na mão e quando você tem uma peça de metal na mão, você sabe a diferença do valor de um e do valor do outro. E aí eu não estou dizendo só o valor monetário, o valor financeiro, mas talvez o valor sentimental que essa peça tem para você, talvez esse anel venha de família, talvez esse anel você ganhou do seu esposo, do seu filho, de um ente querido, ou talvez você mesmo se presenteou com essa peça no momento de vitória, no momento que para você era muito importante uma comemoração. Você conhece o valor que esse anel tem para você. E Salomão vem nos contar que a sabedoria também tem um valor. E a gente precisa aprender a valorizar a sabedoria, porque ela não nos vem de forma gratuita. Lembra que ontem eu falei que para a gente ter uma intimidade com Deus, nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que Ele possa entrar em nós, para que Ele possa sentir essa abertura de estar junto com a gente? Deus é um Deus tão maravilhoso que, entre tantas coisas boas que Ele nos provém, que Ele nos dá e que Ele nos oferece, Ele também nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o nosso poder de escolha. E até para estar com Ele, eu tenho que escolher. Então, o primeiro ensinamento que fica pra gente a respeito do valor da sabedoria que Salomão nos traz é escolher muito bem, fazer muito bem as nossas escolhas. Usar o livre-arbítrio a nosso favor, para que nós podemos nos desenvolver. E eu gostaria que você ajudasse outras pessoas também a se desenvolver. Então eu vou pedir para você ir aí nesse aviãozinho, mandar essa live para todo mundo que você gostaria que tivesse esse entendimento, esse conhecimento e quem sabe alcançar essa sabedoria que o rei Salomão traz para nós, dessa intimidade tão maravilhosa com Deus, né? Manda esse aviãozinho aí para as pessoas que você gostaria que estivesse presente aqui nessa live. Talvez se essa pessoa não puder entrar agora, a live vai ficar gravada, então ela vai conseguir assistir depois. E vou pedir também para vocês clicarem nos coraçõezinhos. Quando vocês clicam nos coraçõezinhos, o Instagram entende que o conteúdo é bom, que vocês estão gostando, e aí ele dispara para mais pessoas e a gente consegue atingir mais pessoas. E a intenção é que quanto mais pessoas tiverem acesso àquilo que as liberta, mais nós viveremos num mundo melhor. E eu tenho certeza que assim como eu, você também quer viver num mundo melhor, né? Um mundo, não um mundo de fantasia, não um mundo de conto de fadas, mas um mundo onde as pessoas se respeitam, um mundo onde as pessoas entendem os valores que o Senhor trouxe pra gente. E os valores que o Senhor traz através do rei Salomão hoje é o valor da sabedoria. O entendimento de que para você ter a sabedoria, você precisa aprender a valorizá-la.
Sabe aquela coisa de um relacionamento? Um relacionamento amoroso, quando você ama alguém? Então, primeiro você namora, primeiro você paquera, depois você namora essa pessoa, aí você fica noiva e aí você se casa com essa pessoa. Esse processo, desde o conhecimento até o casamento, só acontece se há a valorização. Se você valorizar as qualidades que aquela pessoa tem. Se você valorizar o esforço que aquela pessoa faz para te fazer feliz. E você valorizando o esforço que aquela pessoa faz, consequentemente, você também valorizará, você também será valorizada. Então, pensa que para você ter algo precioso na sua mão, como um anel, como uma joia, para você ter algo precioso, você precisa saber o valor disso. Sabe quando a gente sente sede? Mas daquela sede assim que você fala, pelo amor de Deus, preciso de uma água. É nessa hora que a gente valoriza o valor da água. Quando a gente está com sede. Quando a gente está com fome, é a hora que a gente valoriza o valor da comida. Michele, o que você está querendo dizer com isso tudo? Que é quando a gente busca a sabedoria, quando a gente busca o entendimento daquilo que Deus tem para nós, aí a gente consegue dar valor em tudo aquilo que a gente tem. O rei Salomão vem nos dizer hoje que você pode ter a riqueza e o ouro que desejar, mas se você não souber valorizar o que você tem, de nada vai adiantar, porque simplesmente estará lá, numa prateleira. É como um troféu. Pensa que você está num campeonato e aí você passa por todas as etapas do campeonato. Quando você ganha aquele campeonato, você está eufórico, você está na energia, na alegria, e aí você recebe aquele troféu, você fica, uau, eu ganhei. Mas os anos passam e aquilo deixa de ser importante e você coloca lá aquele troféu na estante e fica lá empoeirado, esquecido, abandonado. Deus vem nos ensinar que nós precisamos valorizar dia a dia aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos como os nossos dons, nossos talentos. Michele, como é que eu faço isso? Dia a dia, disciplina, cuidado, o cuidado de cuidar daquilo que te é valioso. E a gente precisa aprender a cuidar do nosso coração. É o que a gente tem de mais valioso. Se a gente não cuidar das nossas emoções, do nosso coração, o que vai adiantar? Como é que vai ficar você? Pensa você assim, acordando, acorda, se arruma, trabalha, e acorda, se arruma, trabalha todo dia. Acordando, trabalhando, se arrumando, e vucu-vucu, e cuida de casa, e cuida de filho, e cuida da empresa. E que horas você vai parar para cuidar do seu coração? Que horas você vai parar para cuidar dos seus pensamentos? Aquilo que a gente pensa vira as nossas atitudes, se tornam as nossas atitudes. Então, que hora que você vai parar para olhar os sentimentos que estão aí no seu coração? Porque se eu nutrir no meu coração sentimento de correria, afobação, é isso que minha mente vai entender, é essa energia que eu vou emanar e é isso que o universo vai mandar cada vez mais para mim. Então eu preciso me cuidar, eu preciso ter o cuidado de me cuidar, o autocuidado em me valorizar. Você precisa ter o cuidado em se valorizar, em se cuidar, em se amar, em vigiar os seus pensamentos. Quando aqui na Bíblia diz, né, vigia os seus pensamentos e entenderás o que há no seu coração, ele está dizendo para nós que os nossos pensamentos são frutos
dos nossos sentimentos, daquilo que ou está muito bem resolvido na nossa vida, ok, ou daquilo que está mal. Gente, me dá um feedback aí, porque deu aqui que a internet não tá muito. Fala aqui comigo, alguém põe um recadinho aí para ver se tá tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, por favor. Travou. Ah, voltou? Então ótimo. Então vamos lá. Então vamos lá, voltando, né? Então entendam o seguinte: se aquilo que está no meu coração seja agradável, então eu vou sempre nutrir, mentalizar coisas boas, perfeitas e agradáveis. E o que é bom, perfeito e agradável? Estar na presença de Deus. Salomão vem nos dizer, eu vou já começar aqui pelos versículos, mas só terminando o raciocínio, Salomão vem nos dizer que aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus é estar intimamente ligado com Ele. Entenda que estar ligado com Deus não significa você estar rezando 24 horas por dia, mas significa você abrir o seu coração e permitir que Deus entre no seu coração 24 horas por dia. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você estar vibrando e elevando os seus pensamentos para que o Criador entre aqui na sua mente e no seu coração e transforme aquilo que Ele deseja. Entenda uma coisa, Deus tem planos para todo mundo. Deus não faz distinção de pessoas, de religião, de nada disso. Ele não olha aqui para a Terra e fala assim, Michele, olha, a Michele é esforçada, eu vou dar um bônus para a Michele, vou mandar um milagre lá para a vida dela. Não, Deus não faz isso, né? E não vai olhar para Maria e falar, a Maria não é uma boa pessoa, eu vou tirar alguma coisa da vida da Maria. Deus não é assim. Deus é um Deus de abundância, de prosperidade, e aquilo que está disponível para mim também está disponível para você. Mas talvez eu acesse com mais facilidade do que você pela forma como eu busco, porque eu dou abertura para que Deus entre no meu coração, porque eu dou a Ele a oportunidade de fazer na minha vida aquele que Ele acha que é melhor. Por isso que muitas vezes a gente tem que orar e pedir, Senhor, que a minha vontade, que o meu desejo coincida com o seu. Mas, se o meu desejo não coincidir com o seu, então que a sua vontade prevaleça sobre a minha vida. Porque Ele sabe o que é bom para mim. Eu não sei. Eu tenho que pensar no hoje, no agora, às vezes fico presa no passado e aí sou uma pessoa um pouco depressiva, às vezes fico buscando o futuro e aí sou uma pessoa um pouco ansiosa. Não importa. Não importa se você precisa trabalhar esses sentimentos no seu coração. Existem pessoas para te ajudar. Eu sou uma delas. Eu posso te ajudar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Mas com aquilo que Deus preparou para você, é com você e Ele. E aí, você só vai conseguir isso a partir do momento que você criar essa intimidade e que você buscar de todo o seu coração que Deus esteja aí presente na sua vida. Lá em Provérbios 4, diz assim, que a gente precisa saber procurar a sabedoria, como se fosse a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. O que Salomão está querendo dizer pra gente? Ele quer dizer pra gente que a sabedoria não está passando na rua e qualquer um pega. Olha a sacada. Pega esse código. A sabedoria não está passando na rua e eu vou lá e falo, opa, gostei, vem cá. Não. A sabedoria é como se fosse um tesouro escondido. Se é um tesouro escondido, significa que é muito valioso. Se é muito valioso, eu tenho que dedicar tempo para buscar isso. Olha aqui, gente, que código maravilhoso, que enigma maravilhoso. Buscá-la como quem busca um tesouro
escondido. E às vezes está tão escondido e tão bem escondido que está dentro do nosso coração. Olha só, por que dentro do nosso coração? Porque ele está aqui pronto, preparado para desabrochar. Lembra que eu falei que a sabedoria é uma semente que a gente planta? Nós começamos ontem. Ontem a gente preparou o solo. Ontem a gente colocou essa semente no solo. E a cada dia, nesses 31 dias, nós vamos regar esse solo para depois poder florescer. Então, se é um tesouro escondido, é algo que eu preciso valorizar. É algo que eu preciso de fato olhar com afinco. É algo que eu preciso dedicar tempo. Imagina os navios piratas que buscavam tesouro há não sei quantos anos atrás, mas imagina de uma forma lúdica, né? Um filme, um desenho, um navio pirata buscando o ouro, o tesouro escondido. Eles navegavam dias e dias, horas e horas, meses e meses, às vezes até anos, para chegar até esse tesouro. E aqui Salomão vem nos dizer que a sabedoria é um tesouro escondido. É algo que está acessível, mas que você precisa buscar, que você precisa procurar. Forte, né? Forte isso. Clica aí nos coraçõezinhos pro Instagram entregar essa live para mais gente. Porque mais pessoas precisam ter esse entendimento. A sabedoria é um tesouro escondido, mas é um tesouro acessível. Eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. Se eu ficar parada, nada acontece. Se eu não acordar, não estudar, não me preparar, eu não consigo fazer as lives às 7 da manhã. Se você não se programar, não colocar o relógio no despertador, você não consegue estar aqui junto comigo. Entende que a gente precisa buscar esse tesouro, essa preciosidade que Deus tem para nos entregar? E aí lá, no versículo 6, ele diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O Senhor é quem dá a sabedoria. Da boca do Senhor virá até mim o conhecimento e o discernimento necessário para fazer aquilo que eu preciso fazer. Para estar aonde eu preciso estar. Para mover coisas que eu preciso mover. Para unir pessoas que eu preciso unir. Então, se eu buscar de todo o meu coração a Deus, olha aí o que Salomão está nos dizendo aqui em Provérbios 2. Se eu buscar de todo o meu coração, estar intimamente ligado com Deus, como um tesouro escondido, Ele me dará não só a sabedoria, Ele me dará sabedoria, Ele me dará conhecimento, Ele me dará o discernimento. O discernimento é o saber a diferença entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. O conhecimento é o saber fazer alguma coisa. E a sabedoria é eu saber usar essas duas ferramentas de forma assertiva. Deus é maravilhoso. Ele não te dá um único caminho. Ele te dá o caminho, os sapatos para caminhar e ainda te manda água para você não sentir sede durante o caminho. Maravilhoso, né? Maravilhoso e forte. Então, se a sabedoria é uma semente, a gente precisa plantar. E aí quando eu planto e eu dou o tempo, porque aí tem o tempo de Deus para trabalhar na nossa vida, nos nossos projetos, naquilo que Ele deseja para nós e também o nosso tempo para que a gente esteja pronto, né? O nosso processo de amadurecimento. Só que quando eu planto e rego a semente da sabedoria, eu vou colher alguma coisa. E o que eu posso colher? Salomão colheu prosperidade, colheu fortuna, colheu amizades, colheu conhecimento, colheu discernimento, colheu saúde, colheu entendimento. Olha quanta colheita Salomão teve. Olha quanta coisa boa
chegou até ele. Pensa que vocês fizeram o exercício que eu falei ontem para vocês de imaginar Deus na frente de vocês, concedendo a vocês um pedido, um desejo? Se não fizeram, façam hoje. Façam hoje. A hora que você tiver um tempinho, para e imagina Deus chegando até você e dizendo: meu filho, minha filha, o que você quer de mim? E faça esse exercício desse desejo. Crie essa intimidade com Deus, de buscar a Deus. Salomão fez isso. E ele pediu a Deus sabedoria. Ele podia ter pedido riqueza, fortuna, saúde, ele podia ter pedido um monte de coisa. E o que Deus entendeu disso tudo? Meu filho, Salomão, já que você me pediu a sabedoria, com ela eu te acrescentarei todas as outras coisas. Por isso ele foi tão rico, tão próspero, tão sábio, tão inteligente. Ele sabia lidar com as pessoas. E Deus pediu para ele que ele tivesse a humildade e que ele guardasse a sabedoria, que ele cuidasse da sabedoria, que ele entendesse o valor do que é ser um homem sábio. Não adianta você querer um carro se você não sabe dirigir. Se você não sabe dirigir, um carro na sua mão não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você sabe dirigir, se você sabe ligar o carro, se você sabe engatar a marcha desse carro e acelerar, aí você pode ir para qualquer lugar. E a ferramenta, a sabedoria é essa ferramenta que te faz ligar o carro, engatar a marcha e acelerar. E sabe quem está dirigindo esse carro? Salomão diz pra gente que é Deus. Mas Michele, você acabou de falar que eu que vou ligar, eu que vou engatar, eu que vou acelerar? Sim, mas Deus estará através de você dirigindo esse carro para onde Ele quiser te levar. Então, a intimidade que eu tenho que criar com Deus é de saber que eu também preciso permitir que Ele guie a minha vida. Que eu também preciso permitir que Ele guie as escolhas que eu fizer. Lá no versículo 10 diz assim, ó: pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. As pessoas têm o hábito de dizer assim: quanto mais dinheiro, mais problema. Isso é uma crença de escassez que, infelizmente, a gente traz dos nossos antepassados. Salomão era um homem mais rico, mais próspero e mais sábio de toda a história. Ele passou por tribulações. E nós vamos ver isso lá pra frente. Mas em nenhum momento ele coloca essas tribulações como algo decisivo na sua vida. Entenda que se a sabedoria está dentro do meu coração e o conhecimento será agradável à minha alma, significa que eu estarei, mesmo passando por tribulações, tranquila. Significa que você, mesmo que esteja passando por tribulações, estará tranquilo, porque sabe que Deus é quem está no comando. É como um bebê que confia em seus pais. Ele não tem o entendimento, ele não tem a sabedoria, ele não tem sequer a condição de se alimentar ou de andar ou qualquer coisa assim. Então ele confia que seu pai e a sua mãe irão provê-lo. E da mesma forma, nós precisamos confiar que Deus irá prover aquilo que a gente necessitar. É o que Salomão está nos dizendo. A sabedoria estará no meu coração, estará no seu coração, e o conhecimento vai alegrar a nossa alma. No versículo 11 diz: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. E aí, por que Salomão diz pra gente que o bom senso nos guardará? Porque a gente precisa saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado.
Lá no versículo 18 diz assim, ó: a mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. Vamos colocar aqui como a imoralidade, não somente a mulher, nem só o homem, mas a imoralidade. Quando nós estamos na imoralidade, fazendo coisas que agridem a gente ou as pessoas que estão ao nosso redor de forma imoral, qual é o resultado disso? A morte. Mas se eu ajo e busco a Deus de todo o meu coração com sabedoria, qual é o resultado disso? Conhecimento, discernimento, proteção. Então Salomão vem nos dizer que eu preciso guardar e conhecer a sabedoria, conhecer o valor da sabedoria, guardar ela de todo o meu coração, porque ele é um tesouro, a sabedoria é um tesouro. Mas se eu agir com imoralidade, se eu não souber, se você não souber o que fazer com as ferramentas, com os dons e talentos que você tem, em vão você está vivendo. O seu caminho, cadê? A imoralidade dirige para a morte, que é a sua casa. A sua casa é o quê? É a morte. É a morte física, gente, que Salomão está falando aqui? Não necessariamente. Quantas pessoas você conhece que estão vivas, mas estão morrendo? Não tem uma alegria de viver, não busca um propósito, tu tá simplesmente indo. Tá junto com a manada, nem sabe para onde tá indo, mas tá indo. Não tem um planejamento, não tem e não busca. Quantas pessoas a gente vê que vivem assim? Estão vivas de corpo, mas com o coração morto. Simplesmente sobrevivendo. Porque não estão buscando a sabedoria divina, não estão buscando Deus de todo o seu coração. Deus fala, né? Salomão nos mostrou que Deus disse a ele que se ele abrisse de fato o coração dele, então ele daria um espírito de sabedoria e revelaria os pensamentos no coração de Salomão. Mas Salomão também está nos dizendo que se a gente não souber valorizar aquilo que Deus tem dado para nós, e se a gente agir com imoralidade, nós estamos fadados à morte. E nem sempre a morte física. Às vezes você está acordando, vivendo, trabalhando, dormindo, acordando, vivendo, trabalhando, dormindo, no automático. Que horas? Quando? Você vai parar e vai olhar as coisas, as pessoas, tudo que estão ao seu redor e perceber que de fato você precisa viver no hoje e no agora. Nem apegado ao passado, para não ficar depressivo, e nem apegado ao futuro, para não ficar ansioso. Viver o hoje e o agora. Mas, Michele, hoje eu estou depressivo, hoje eu sou uma pessoa depressiva, hoje eu sou uma pessoa doente. Ok, busque ajuda. Se necessário, tome medicamentos. Mas o melhor medicamento que você pode tomar é buscar a Deus de todo o seu coração. Ele te dará sabedoria, ele te dará saúde, inteligência, conhecimento e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que você vai viver num conto de fadas. Eu estou dizendo que é mais leve quando nós estamos na presença de Deus. E não sou eu, na verdade, que estou dizendo isso, é Salomão, o homem que viveu há 3.000 anos atrás. Sabe aquela coisa de vamos olhar os erros dos outros para que a gente não precise passar pela mesma coisa? Está aqui na Bíblia. Salomão passou por muitas coisas, e eu vou contar um pouco mais da história dele ao decorrer dos dias, e você vai entender
que nós podemos aprender com ele. Eu não preciso passar todas as dificuldades que ele passou para eu entender que esse não é o caminho certo. Eu não preciso passar por todas as dificuldades que os meus pais passaram para eu entender que não é isso que eu desejo para minha vida. Lembra que eu falei ontem que a gente precisa honrar os nossos pais? Aceitá-los como eles são, com as limitações que eles têm? Porque se nós somos pais, nós temos filhos que também precisam nos aceitar como nós somos, com as limitações que nós temos. E eu não preciso cometer os erros dos meus pais. Então, eu os respeito, eu os amo, mas eu não preciso cometer o mesmo erro que eles. Eu aprendo com o erro deles. Da mesma forma que eu desejo que o meu filho aprenda com o meu erro, para que ele não cometa o mesmo erro que eu cometi. E Salomão vem nos mostrar isso. Não caia na imoralidade. Não caia na iniquidade. Porque o resultado disso é a morte. E ainda se for a morte física, o corpo acaba. Mas e o espírito? Nós precisamos cuidar do espírito. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias, às 7 horas da manhã. Cuidando do espírito. Porque é através do Espírito Santo de Deus que a gente recebe todo o entendimento, toda a sabedoria, da intimidade com ele. Não sou eu que estou dizendo, é Salomão. Está aqui em Provérbios. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Se eu buscar a iniquidade, a imoralidade, eu recebo a morte. Mas se eu buscar a sabedoria, então ela me fará andar no caminho dos homens de bem. Tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber diferenciar. Todo mundo comete erros, todo mundo tem limitações. Só que existem 2 tipos de erros, segundo Salomão, segundo a Bíblia, segundo Deus. Os erros de caráter e os erros de personalidade. Deus é benevolente com a gente quando os nossos erros são de personalidade. O que é um erro de personalidade? É quando eu, às vezes, fico brava, quando você perde o controle, quando você estoura com alguém e você se arrepende daquilo. Então, isso é um erro de personalidade, tá? Mas os erros de caráter são fortemente repreendidos por Deus. E Salomão nos mostrou isso ontem, quando ele disse lá que nós iríamos chamar a Deus e ele não iria nos atender. Quais são os erros de caráter? Quando eu sou uma pessoa, ou você é uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, uma pessoa maléfica, uma pessoa que mata, rouba, sem ter piedade, sem ter medo, sem ter distinção, que usa as pessoas para o seu proveito, o seu bem. Isso são erros de caráter. Isso é algo que desagrada profundamente a Deus. É essa imoralidade que nos leva para a morte. Às vezes você olha, né, no noticiário, qualquer coisa assim, ou ouve as histórias e fala, olha lá, o fulano roubou e se deu bem. Olha lá, o ciclano só faz maldade, só prejudica os outros e está se dando bem. Essas pessoas que fazem isso estão trocando o curto prazo pelo longo prazo. Elas estão pensando no hoje. Então, o hoje, aquele que rouba, está se dando bem. Mas e o amanhã? E a gente precisa agir hoje, mas pensando no amanhã. Então, o verdadeiro exercício está em fazer
hoje para você alcançar no longo prazo. Ninguém saiu ontem da live sábio, mas deu o primeiro passo para buscar a sabedoria. Já aprendeu como atingir a sabedoria. Aí esse como atingir a sabedoria é o degrau passo a passo da intimidade que você precisa ter com Deus. Olha que forte isso, né? As pessoas falam, né? O senso comum fala, porque a justiça de Deus não falha. O tempo é o resultado da justiça. O tempo é o resultado de Deus trabalhar na sua vida. O tempo que você dedicar a Ele, tempo do hoje e agora que você dedicar a Ele, fará o tempo dele agir na sua vida ser encurtado ou não. Se eu buscar a intimidade com Deus todos os dias meu coração estará aberto para Ele entrar em mim, para Ele entrar em você. Mas se você não fizer isso todo dia, o tempo vai ser implacável. Lembra que eu falei ontem que às vezes uma criança pode atingir a sabedoria mais rápido do que um idoso? Do que alguém com 80 anos que nunca conheceu de fato o que é ter intimidade com Deus? Salomão está nos dizendo isso. Busque a intimidade com Deus e o tempo fará a justiça. Guarde a sabedoria com amor, com afinco, como um tesouro dentro do seu coração. E não ande na imoralidade. Não troque o prazer momentâneo do agora, do curto prazo, por aquilo que Deus tem para te entregar no longo prazo. Salomão reinou por 40 anos. Por 40 anos ele foi o homem mais rico, mais próspero e mais sábio. E Deus foi tão fiel e poderoso na vida dele que não permitiu que ele perdesse o trono, mesmo ele tendo alguns desvios de caráter. Você vai saber mais pra frente o que aconteceu com o rei Salomão. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Ele nos faz uma promessa, mesmo que a gente tenha alguns erros de personalidade... desculpa, eu falei que ele teve desvio de caráter. Não, ele teve desvio de personalidade. Mesmo que a gente tenha alguns erros de personalidade, Deus não permite que a gente perca, que a gente sofra. Aquilo que Ele nos prometeu virá até nós. Mas se os meus erros forem de caráter duvidoso, de imoralidade, aí então eu estarei fadado à morte. Está escrito aqui. A imoralidade se dirige para a morte, né? A mulher imoral. A imoralidade se dirige para a morte. E para a gente conseguir tudo isso, além de buscar a Deus de todo o nosso coração, a gente precisa buscar uma ambiência. Uma palavra que as pessoas estão falando bastante, né? Busque uma ambiência, a ambiência que você está inserido. Por quê? Porque se eu falar para você agora, manda essa live para os seus amigos. Quantas pessoas você de fato acha que vão entrar aqui nessa live? Só porque você mandou. E aí eu quero acender aqui um alerta para você, que se as pessoas que você anda não estão buscando a mesma coisa que você busca, você está andando com as pessoas erradas. Mas Michele, é minha mãe? É meu irmão? É minha esposa? É meu amigo? Então direciona eles para a mudança. Direciona eles a buscar aquilo que você está buscando. Porque se você está buscando é que você está percebendo que você precisa mudar. Você está percebendo que tem algo vago aí que precisa ser preenchido. Mostra para essas pessoas que elas também precisam preencher.
Michele, mas não, os meus amigos não gostam dessas coisas. Ok, respeite, mas perceba se esses amigos merecem estar ao seu lado, conhecerem a sua intimidade, conhecerem o seu coração, conhecerem os seus segredos, as suas dificuldades. A gente só deve entregar a nossa dificuldade àquela pessoa que de fato está interessada em nos ajudar. Se você não tem essa pessoa, então não saia contando seus problemas para qualquer um, não. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, me procure. Eu posso te ajudar, mas você precisa buscar amigos que de fato te amem, te respeitem, te entendam, mas que queiram que você evolua. Senão você está no ambiente errado. E se eu estou no ambiente errado, como é que eu vou evoluir? Sabe aquela coisa de você tá puxando e tá pesado? Porque as pessoas não estão se mexendo? Só você que tá andando? Larga esse fardo e vai. Nós precisamos nos socializar. Mas amigo de fato, para conhecer o nosso coração, são poucos. Então cuide com quem você abre o seu coração. E se você não tiver ninguém para abrir o seu coração, abra para Deus. Ou abra para um profissional que possa te ajudar. Não vai abrindo as feridas assim para quem não pode fechar. Para quem nem sequer vai fazer um esforço de te trazer uma palavra de incentivo ou qualquer coisa assim. Cuidado. Tá? Cuidado. E aí, o que a gente aprende no capítulo de hoje? Que a consequência de ser é ter. Então, eu sendo uma pessoa sábia, eu terei todas as outras coisas. Você sendo uma pessoa sábia, buscando a sabedoria, você terá todas as outras coisas. Salomão pediu a Deus sabedoria e todas as outras coisas foram acrescentadas. A consequência de ser é ter. E agora eu vou dar a frase de hoje, a palavra de hoje. Eu acho que a palavra de hoje pode ser tesouro, né? Porque a gente aprendeu que a sabedoria, a gente tem que buscar a sabedoria como se fosse um tesouro escondido. E aí, então, valorizá-la como esse tesouro. Então, a palavra de hoje é tesouro. Eu vou anotar aqui. Anote você aí também. Enquanto isso, vai me dizendo o que você está achando, o que você achou da aula de hoje, o que você aprendeu na aula de hoje. Mais importante, coloque aqui, ó, com uma palavra, o que você aprendeu na aula de hoje. No encontro de hoje, né? Como você quiser. O que você aprendeu? O que tocou aí o seu coração? O que foi mais forte hoje para você? Saber que eu preciso ter as pessoas certas? Você precisa ter as pessoas certas do seu lado? Saber que a sabedoria é um tesouro e você precisa buscar todos os dias e a cada dia? Saber que você precisa vigiar os seus pensamentos e os seus sentimentos, porque deles resultarão a sua ação. Saber que se você agir na imoralidade, o seu resultado será a morte, e nem sempre a morte carnal, mas pode ser a morte espiritual, estar vagando por aí. Vigiar, se cuidar, cuidar de mim, entender o valor das coisas, sabedoria. É isso aí. E hoje eu vou ficando por aqui. Aquele que quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá no meu Stories, tá?
pode clicar lá no meu stories, tem o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu deixo aberto todos os dias na parte da manhã, para que haja trocas e partilhas, se vocês acharem necessário. E também vou pedir para vocês divulgarem essa live, colocarem nos seus stories, mandarem para as pessoas, me marcam porque daí também movimenta meu Instagram e mais pessoas chegam até mim e chegam até essa live da mesma forma que você está aqui. Eu fico muito feliz de ter a sua presença, fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite e eu espero você amanhã, às 7 horas da manhã, para aprendermos um pouco mais com o Rei Salomão, de como nós devemos agir para progredir, para termos a sabedoria que transcende todo entendimento. Obrigada pelos recadinhos. Saibam que esse é um tempo que nós estaremos sendo moldados pela presença do Senhor. E quando eu digo nós, eu digo sendo moldados. E se permita ser moldado para atingir a sabedoria. Muito obrigada. Gratidão de todo o meu coração por você estar aqui. E eu espero você amanhã, às 7 horas da manhã. Tenha um dia maravilhoso. Busque uma energia para a sua vida. E faça desse dia o melhor dia da sua vida. Deus abençoe você grandemente. E não se esqueça, a palavra de hoje é tesouro. Anota aí, marca aí para você não se esquecer, porque ao final dos 31 dias vai ter uma surpresa. E se você tiver a disponibilidade e a disciplina, busque entender na sua vida quais são os seus tesouros, quais são as coisas que de fato você está dando valor. Tá bem? Eu aguardo vocês amanhã. Um beijo no coração de vocês. Que Deus os abençoe.